Assim, era um começo de estúdio pra mim que eu tava com tanto tesão que eu não saía daqui desse estúdio. O RISC ele é um laboratório vivo da cadeia produtiva da música, buscando experiências externas e internas e tentando transformar isso numa plataforma de serviços de solução para artistas, produtores e público. Ilumina meu pensamento pra poder vestir seu manto. Quero me purificar pra poder vestir seu manto. Quero me purificar. Muita gente que se formou comigo foi pra música. O Gui foi um deles, só que o Gui foi pra Unicamp, né? Lá eu conheci algumas pessoas que foram parceiras durante várias outras coisas, e daí que, enfim, foi o começo do processo todo. Como o André Vac, lá que a gente fundou os Marretas, a gente morava junto, né, numa república lá em Campinas, e o Gabriel Millier, que é dos Memórias, André Mazar, que agora está morando na Europa, morava junto com a gente também, a gente fazia várias coisas juntos, estudava, ouvia, trocava ideia, e estava no mesmo ano, enfim, estudava em casa, mas estudava, fazia faculdade junto. Então foi aí que começou. A gente fundou a banda, começou a tocar, ensaiar, na verdade, fizeram algumas formações lá, daí o Vac conhecia o Charlie e o Osh e o Tomás de uma outra banda, que eu não lembro o nome agora, que eles tinham no colégio. Eles eram um pouquinho mais novos que eu, a gente no mesmo meio, mas enfim, não conhecia eles ainda. O Tomás eu conhecia, tinha estudado junto comigo. E daí o Vac trouxe eles, daí a partir desse quarteto que foi crescendo os Marretas, a gente foi tocar, acho que o primeiro show foi só nós, daí depois foi entrando sopros, enfim, a banda foi se desenvolvendo. Eu acho que quando eu já tava na Santa, quando eu tava prestes a entrar, o Vac, o Gui Giraldi, né, que é baixista, e o pá do Risco, e mais outras pessoas, mas o Gabriel Millier e mais uma galera estavam estudando na Unicamp, estavam morando lá em Barão Geraldo, e aí eles me ligaram, falaram, a gente quer montar uma banda, tocar funk, soul, os anos 70, não sei o que, babá. E foi isso. Aí, o Tomás morava aqui em São Paulo. Aí a gente começou a ensaiar, eu nessa época tinha carro, aí eu ia de carro pra Campinas com o Tomás, a gente passava o final de semana lá, tirava umas músicas, bem nessa onda, tirar os covers, né, tal, e pra tocar na balada. O Juliano tinha estudado no mesmo colégio que a gente, conhecia a Luísa, era Noite Torta, daí por isso também que a gente já conhecia, daí foi gravar o jazz lá, ele também, enfim, tinha assim, uma galera próxima, e através dos meninos do Marretas foram ter as pontes ainda mais fortalecidas, assim, o pessoal do Memórias, daí essa coisa da Luísa já ter, aí eu tocar com a Luísa também, a Luísa entrar em estúdio lá. Os Marretas fizeram os primeiros shows, foi no Zé Presidente, era com o Terno são poucos, era tipo mais novos que a gente, mas eles também já conheciam, enfim, uma galera meio comum. E os meninos vários faziam Santa Marcelina também, faculdade de música tá na Santa Marcelina. Então o Charles, o Tomás Marretas faziam Santa Marcelina, o Biel Basile também fazia, que é do Terno, a Gramazar, enfim, Biel toca em todos. O Tim também fazia, o Edu, que agora está no Mavu, que é um amigo meu de infância também, enfim, tocou com o Gui lá atrás, também fazia Santa Marcelina, toca no grupo que a gente tocava jazz com a Luísa, então tipo, muitos músicos circulando e tocando em bandas que faziam coisas próximas, e em alguns que estavam em várias bandas, assim, então daí começou a me aproximar, o estúdio tem essa coisa, acabou agregando, o estúdio e a casa também, nesse convívio, assim, eu tava lá também no dia a dia,
ter o estúdio ser meio casa, a galera ficava lá, era meio ponto de encontro, assim, sabe? A gente teve desde assim, quando o Canoa era em outro lugar, no quarto dos fundos da casa dos pais do Gui, assim, sabe? Tipo, a gente teve por conta dele, principalmente, né? E daí eu acho que quando ele se profissionalizou também era um momento que a gente também tava virando um pouco, né? Tipo, virando no sentido técnico, musical, e tinha mais capacidade de estar de uma forma mais interessante, né? Ali. Então, acho que foram vários fatores. O Gui com certeza é um deles, né? Tipo, a gente começar a gravar com eles, a gente encontrar uma pessoa que é tão apaixonada pelo que faz quanto a gente era, e daí a gente e ele tem um estúdio, e ele disponibilizar esse estúdio pra gente fazer e pirar junto com a gente, né, no processo. Antes disso, o Aprendiz foi um deles, né? Porque, quer dizer, não o Aprendiz, o Café Aprendiz foi um deles e o Batata. Porque, por fazer esses encontros, assim, que foram estimulando os adolescentes a se juntar mesmo para tocar, né? Ver isso como uma forma de vida, sabe? E a gente se reconhecia ali, eu acho, sabe? Porque a gente escutava as coisas, desde lá tava trocando, ouvindo, tocando juntos, sabe? Então acho que com certeza, assim, tudo aconteceu de uma forma orgânica mesmo. Quando eu tava me formando da Unicamp, eu tava procurando um lugar para morar em São Paulo, e ele tava nesse momento querendo tirar o estúdio da casa dos pais dele. Daí a gente meio se juntou e foi procurar um espaço junto para morar, e ele para profissionalizar o estúdio, que tem um espaço, tá? Daí que surge o Canoa. Quando eu vim pra cá, quando na verdade eu tava querendo sair da casa dos meus pais para montar um espaço pro estúdio mesmo, nessa mesma época o Gui Aguiar tava voltando da Unicamp, um outro amigão nosso de infância, que é o Fê, que mora aqui na casa, também tava procurando lugar para morar, e daí a gente falou assim, pô, e eu também procurando um lugar pro estúdio. E daí a gente falou, pô, se a gente se juntar, a gente vai achar uma coisa que é muito mais legal para todo mundo, ao invés de vocês caírem num apartamento e eu numa micro salinha, por exemplo. E daí foi quando a gente achou essa casa, e daí foi meu amor à primeira vista, assim, aqui a gente aluga até hoje. Mas a hora que a gente viu e entendeu que tinha uns fundos com uma edícula, uma garagem, tudo, então a gente viu que era um mundo ideal pra gente. O que mudou pro Canoa acho que é uma coisa mais de estrutura que mudou, assim. De, né, ter uma estrutura melhor. O Gui, com os anos passando, toda a pesquisa, ele foi juntando dinheiro, comprando equipamento, comprando uns microfones, sacando. Então, o conhecimento do Gui foi sempre evoluindo. Tinha uma sala maior, mais legal pra gente gravar também, que lá na casa do Gui era bem um quartinho, tipo, que não vai dar pra ver, mas pequeno, assim. Então é difícil até ficar todo mundo junto pra gravar e tal. E meio isso, e ser um lugar dele, né? Não ser, tipo, a casa dos... Por mais que a gente ficava super à vontade na casa dos pais deles, mas era a casa dos pais deles, né? Enfim, eu falei assim, galera, por que, né, assim, vocês já tem uma coisa que é muito óbvia, que vocês compartilham de integrantes. Então você, Vac, por que você, através da página do Memórias de um Caramujo, não divulga um show dos Marretas? Eu sei que necessariamente o som é diferente, talvez não tenha nada a ver, ou pouco a ver, mas querendo ou não, é você, é o mesmo músico, então as pessoas podem se interessar pela pessoa que faz aquele tipo de música, então vocês deviam fazer isso e tal. E daí eu fiquei batendo muito nessa tecla, assim, de como era difícil ficar nadando sozinho e como se juntar um pouquinho dava uma potência e dava uma porta de entrada, assim, pro mercado, pra gente também, sabe? E daí foi meio sintomático, assim, porque a gente meio criou essa história do nome e foi literalmente assim, foi um churrasco aqui fora no quintal, que a gente... Eu e o Gui, a gente chamou basicamente todo mundo, assim, que eram dessas bandas e que poderia vir no dia, obviamente. E daí a gente sentou e conversou com eles, tipo, ó, né, isso que eu acabei de falar, tipo, vamos somar e vamos fazer isso. E, pô, tem esse monte de música, toca em um monte de banda, isso também é um coletivo, sabe? Então essas coisas vieram meio juntas. E
teve a ideia de se criar esse, né, dar um nome para isso. A ideia do selo que a gente gostava era um coletivo de artistas e o vinil disso, assim, eu não lembro o que surgiu primeiro, mas estava tudo meio no ar, entendeu? E a gente, até o momento que a gente chegou e propôs mesmo pra galera de, vamos fazer um selo coletivo, porque era várias bandas, enfim, a gente também tentando entender o que era, mas era isso. O selo quer prensar discos, para aquilo ficar, para aquele coletivo também ter uma coisa que marcasse, né, que fosse não só uma ideia, mas que tornasse aquilo real, que colocasse aquilo no chão, sabe, como se uma formalização de uma coisa, que é importante. E a gente estava disposto a investir e tocar isso daí. Tantos dias, tantos anos, viagem, sonhos, os meus planos, pode crer, sonhei com você. A gente fez um brainstorming sobre... Começou a jogar um monte de nome, ter ideia, enfim, o que colava. E começou a ver as referências que a gente tinha também, o que a gente gostava desses nomes, o que eram esses selos de referência. E tinha um especificamente que era o Impulso, que é um selo de jazz mais de vanguarda, que lançou várias coisas dos anos 50 e 60, que lançou vários discos do Coltrane, que achava, inclusive, toda a identidade deles impecável, assim, uma coisa... Eu gosto muito do design dessa época, inclusive, uma coisa classuda, assim, muito legal. Tinha um ponto de exclamação, e o nome era o nome de um gesto, de uma força, né, impulso, tipo, uma propulsão. E eu gostava disso. E daí, meio, sei lá, eu lendo o dicionário, sabe, trazendo ideias de qualquer lugar, eu lembro de a palavra risco, eu achava que também o risco tem essa coisa desse gesto, dessa força, saca? Tinha uma banda que tinha o nome Risco, eles tinham o nome patenteado, não sei como é que fala isso, no INPI, entraram em contato com a gente e falaram que a gente tinha que mudar de nome. A gente conversou com eles, uma galera próxima, tentou resolver da melhor forma possível, a história foi se alongando, enfim, a gente conseguiu resolver, o nome ficou com a gente. Mas daí também outra coisa para aprender. Se criam uma marca, você tem que registrar a marca, saca? Primeiro se formou esse núcleo que era um núcleo que estava totalmente voltado pra música, pra vontade de fazer som, sabe? Daí no momento que o Gui fez o estúdio, e eu não sei, não lembro se quando ele fez o estúdio eu tava pensando nisso, o que era, mas assim, no momento que ele fez o estúdio, a gente também tava crescendo como bandas, as bandas também estavam lançando já seus primeiros trabalhos, ele já tinha gravado um monte de gente, sabe? Então a gente pensou, acho que legal, a gente é independente, né? A gente tá gravando todo num esquema, ainda que seja, tipo, a gente tá gravando tudo num esquema completamente, a gente faz por nós, e vai ser mais legal, e acho que vai ser mais fácil a gente se fortalecer se a gente se unir mesmo, sabe? Pra quando eu vestir seu manto, eu poder nele morar. Então a gente se uniu ali em torno daquilo, em torno do estúdio. O Gui mesmo e o outro Gui vieram com essa proposta, né? Então, a princípio a gente tinha um pouco essa ideia de não, vamos fazer uma coisa, é o nosso selo, um selo colaborativo, mas na real, o estúdio é do Gui e a ideia era dele e do outro Gui, e só eles sabiam também todas as funções que você tem para além de tocar, né? Que envolvem ter um selo, que é uma coisa muito diferente, né? O investimento era deles também, de fazer o vinil, de tudo. Começou o Risco meio se juntando, todos esses amigos, músicos, e se juntando para fazer meio um coletivo, assim, né? E aí disso, os dois Guis acabaram pensando em transformar isso tipo num selo, uma empresa tal, e meio assumir essa correria que ninguém conseguia assumir também, de organizar tudo e tal. A gente fazia, as pessoas tipo, super sentiam que pertenciam naquilo, né? Que faziam parte, que eram delas, porque as bandas a gente era muito próximo, mas a outra parte que era, tipo, tinha que tocar aquilo, tinha que lidar com a fábrica, tinha que lidar com o pepino, tinha que pagar o advogado, não pagar o advogado que a gente fez com os brothers. Teve que desenrolar isso, questões financeiras, burocráticas, e isso toma tempo, bunda na cadeira.
Até eu entender o que é isso demorou, mas tipo, o bagulho é seu se você trampa nele, basicamente, entendeu? Coletivo era porque era isso, uma coisa coletivo artístico sempre foi, e ainda tem um pouco desse caráter mais artístico de a gente tem muita sintonia, enfim, as coisas acontecem. Mas a gestão nunca foi coletiva. Então, daí quando o João entrou e começou as coisas começaram a tomar outro caráter, a gente formalizou a empresa e daí tudo ficou muito mais claro, transparente. A gente fez aí algumas reuniões. O princípio, o intuito era conhecer mesmo e se ajudar, né? Essa coisa da colaboração de rede mesmo, que é uma coisa que eu tenho muito pra mim. E nisso jogou a gente para papos ainda mais profundos, de entender o que era a música, o que é a cena nos dias atuais, e que culminou num convite para entrar de sócio no selo. E durante isso eu fui descobrindo o que era o selo, conhecendo as bandas, conhecendo o projeto e me encantando a cada momento, assim. Foi meio um amor à primeira vista, quase. Quando entra alguém, a energia aumenta-se exponencialmente. Então começou a abrir, ter ideias, a gente ficou pensando o que fazer, daí a gente foi entender também um pouco mais do que era trabalhar nesse mercado, onde estaria o dinheiro, porque a gente precisaria, né, a parte do vinil foi legal, mas a gente perdeu uma grana no final, foi uma loucura isso daí, enfim. Terminou esse processo que eu te falei da marca, que também foi um processo que, bom, agora a gente tem a marca, a gente pode formalizar isso, que foi bem importante pra gente também, de ter uma segurança, saca? Daí também a gente tem uma segurança meio jurídica, então toda essa parte mais formal foi vindo junto, um pouco vindo e um pouco com ele. Daí quando o João entrou, a gente quis abrir um leque enorme de serviço, fazer 1000 coisas, daí foi também, a gente começou a vender shows, tá? Eu comecei a fazer a produção dos Marretas, que eu já tocava, a gente começou a fazer da Luísa, meio aprendendo, entendendo como faz isso, passou um tempo aí. E agora a gente está no momento de entender o que a gente consegue fazer bem, qual que é o papel do selo. A gente viu que a gente precisava basicamente organizar processos. A gente tinha que ter clareza onde começava, terminava, o que era a função de quem, onde você ganha, onde entra o dinheiro, onde sai o dinheiro, porque todos esses processos estavam bem fluidos, isso era. A gente não sabia exatamente, porque a gente não tinha experiência em administrar, em gestão, enfim. O risco, ele é um selo mesmo. Assim, o meu sonho eu adoraria ser uma multinacional, né, e ter o poder de barganha e financeiro que as gravadoras têm. Mas isso é uma construção, eu diria, de mais alguns anos, assim, porque, bom, é difícil, né, realmente, monetizar na música está cada vez mais difícil, tem várias possibilidades, mas a realidade da receita, ela é difícil. Então, nesse sentido, eu acho que o risco é um selo que algum jornalista uma vez falou isso e eu gostei muito e meio tomei como verdade, assim, que a gente vai a fundo na veia artística de cada projeto, parte do nosso diferencial, e acho que uma coisa que a gente tenta desenvolver muito com os artistas é qual que é a verdade de cada um deles, e sem ganchos megalomaníacos e hipsters do momento, assim, digamos assim. Então, tipo, qual que é a sua verdade e vamos construindo essa história em torno dela. Ele é um cara que escuta muito as pessoas, assim, tipo, ele tem uma... Então, sei lá, muitas vezes essa situação de estúdio é tensa, assim, né? Porque principalmente para essas bandas que estão gravando pela primeira vez, como era o caso do Noite Torta, é uma coisa assim que, tipo... Você vai lá, você regrava 800 mil vezes, você não sabe se preparar direito para aquilo e tal. E o Gui é um cara que tem muita paciência, assim, muita escuta, muita tranquilidade, sabe, assim. Até chegar no ponto de falar, galera, já deu. É porque, tipo, já deve ter dado, tipo, uns 20 takes atrás. É muito personalizada, assim, essas discussões, essas conversas com os artistas, né? Cada um tem uma necessidade diferente, cada um está num momento diferente de carreira. Tudo começa entendendo o que é o projeto da banda, né? O que aquele artista quer, né? E o que ele quer com aquele disco, o que ele quer para a carreira dele. A gente tenta fazer um diagnóstico de como está a estrutura dele,
E aí? Então, se ele tem uma produtora, se ele não tem uma produtora, né? Se ele já tem uma assessoria de imprensa ou ele não tem uma assessoria de imprensa. Pô, você quer rodar Brasil? Não, eu quero só fazer São Paulo. Né? Tentar entender o que é esse diagnóstico, tentar entender um pouquinho do público dele. E aí, internamente no selo, entender o que a gente tem de solução, o que a gente pode ajudar esse artista. Hoje em dia, assim, o selo tem papel fundamental em todo o meu trabalho, assim, eles têm no meu caso, né, acho que por isso até que eles falaram que eu sou a artista mais envolvida do selo, que de fato é quase 360 graus, assim, o trabalho deles comigo. O único momento que eles não estão necessariamente envolvidos, mas apesar de serem bons parceiros, interlocutores, é no artístico mesmo, assim, sabe? Tipo, clipe, esse tipo de escolha e tudo mais, eu faço né? E com os meus pais, né? Com a Filmes da Diaba, ou com a Cláudia, Goma Oficina, ou com a Gabi Cherubini, do Casa do Povo, do Ateliê Vivo. Enfim, tenho as minhas parcerias, que acontece que daí é todo um outro universo. Mas na parte de produção, porque eu gravo ou acabo em algum ponto da gravação chegando no Gui Jesus, no Canoa. Então é tipo um trabalho que ele envolve muita parceria mesmo. A produção executiva é do Gui Giraldi e do João Bagdadi. O João, hoje em dia, é tipo o meu grande parceiro, mesmo braço direito. Assim, tudo que eu faço, ele tá junto ajudando a estruturar. Então, que me ajuda a organizar a equipe, organizar, por exemplo, esse show, porque é um desafio grande, né? Fazer esse show e rodar com ele. Apesar de ser só eu e o Charles, quando a gente faz o show plástico mesmo, ele é muito trabalhoso e tal, e é o João, e não dá pra ir com 1000 pessoas pra estrada. E é o João que dá um jeito de solucionar mesmo, tanto essas partes da produção mais braçal, quanto a parte de estratégia, de construção mesmo, assim, de comunicação e tal. Acho que agora a gente tem uma boa clareza, entendeu bem quais são os processos, o que a gente pode, o que a gente quer fazer, o que cada um gosta e quer fazer. Eu já saí de produção de banda, já não quero mais trabalhar com isso, quero focar mais na gestão do selo, tentar organizar isso, organizar todos os fluxos para a gente poder crescer melhor. O João continua com produção, ele é bom, gosta disso. O que o Canoa internalizou para o risco, então projetos que entram no Canoa estão só, né, vindo para o risco, então isso é uma parte bem importante, né, quase virou uma gravadora mesmo. Ele trabalha numa produtora, também tem acesso ao estúdio da produtora, pode fazer isso agora também. Então a gente está bem mais claro nesse momento. E a gente precisa sempre estar tentando falar e levar aquilo que a gente faz para o maior número de pessoas, sem ser insistente, sem enfiar a goela abaixo, mas a partir do momento que a gente apresenta isso para um número maior de pessoas, essa cadeia produtiva tende a ser mais sustentável, nosso trabalho se profissionaliza, o trabalho dos artistas se profissionaliza e todo mundo consegue sobreviver da música, que é o grande desafio, né? O que está em xeque aqui, o nosso grande objetivo é criar uma cadeia produtiva sustentável para artistas, produtores, selos. No Brasil, e não quero ser aqui uma síndrome de vira-latismo, assim, mas eu acho que é verdade. No Brasil, e especificamente dentro do mercado da música, a gente não tem claro quem é quem, assim, cada função das coisas. Como, por exemplo, tem nos Estados Unidos, óbvio que também, enxergando daqui, a gente vai ficar falando que o mercado deles é maravilhoso, óbvio que tem as questões deles lá também, mas lá eles têm como dizer isso, um organograma mais bem definido, assim. Então, quem é publisher é só publisher, quem é manager é só manager, quem é booker, que é show, é só booker, e assim vai. E aqui no Brasil a gente não, infelizmente, pelo país e pelo mercado, a gente não tem como ter uma coisa tão segmentada assim, sabe? Então, por esse motivo, a gente até poderia se intitular uma gravadora. Até é uma gravadora, de certa forma. Mas os acordos que a gente tem com os artistas, acho que transforma a gente mais num selo. A gente não sabia que era ter um selo, né? Ter um selo é uma ideia. E ter um selo agora é diferente de ter um selo na época que você vendia disco pra cacete. Completamente diferente. A gente foi entendendo o que é o papel do selo, mas também estudando o que era o papel do selo, como é que foi se transformando isso. Então,
Eu fui abraçando a demanda, que nem um maluco, até parar e ver, opa, onde eu tô. E eu agora tive um momento de... Esse momento bem claro, eu tô no momento de ter mais segurança do que eu quero fazer, ter mais clareza, liberar umas demandas nossas aí também do selo, minhas e do selo, para conseguir focar no que eu acho que eu tô afim e que o selo também pode oferecer. A gravadora ela pega muito mais da produção fonográfica, né, em geral. Ela funciona em outros moldes em relação ao físico disso, ao CD, né, por exemplo. Então, até onde eu sei e ouvi já de acordos, a gravadora ela paga por uma prensagem de discos e daí o artista tem que comprar dela esses discos. Não é no preço de custo, é um preço um pouco mais alto, mas é isso. Quem tem o investimento inicial também é a gravadora, não o artista, sabe? A gente no selo já faz diferente. Eu não tenho capital de giro para fazer isso e eu não acredito nesse esquema, sabe? Porque o que acontece muito nesse esquema? E a gente ouve as histórias e ouve coisas de hoje em dia, inclusive. É banda que vai pro show sem ter CD. Porque é tipo, puta, velho, a gente tá sem grana, não dá pra passar lá na gravadora e pegar uns discos que a gente vai ter que pagar eles. Ah, velho, foda-se, vamos sem CD hoje pro show, sabe? Que é um crime, né? Porque eu acho que a gente tem visto que o lugar que mais vende produto é o show. De duas uma, ou a gente tem aqui os discos, mas somos donos igualmente, assim, 50-50 da coisa, ou a gente tem uma cota e o artista tem outra. Isso já separa, e cada um tem o seu canal de vendas, digamos assim. Então o artista vende no show e a gente alimenta a Trattori e vende na loja online. Entrando na parte de produtos, que no caso da Luísa envolve booking, envolve esse 360 planejamento de carreira, etc. Então já falo dela, mas nessa parte de produtos varia desde sociedade mesmo, ou seja, que era o modelo mais tradicional nosso, inclusive, que era a banda tem 50% da prensagem, a gente tem 50% da prensagem, ambos pagam 50% dos custos e fica cada um com 50% dos lucros. O selo faz toda essa operação, fábrica, desde desenvolvimento do produto, recebimento, estocagem, distribuição, venda. Então a gente faz todo esse controle e só entrega para a banda os lucros mesmo. E aí essa porcentagem pode variar de 50% a 20%, que a gente entra junto mesmo. A gente investe junto, a gente é sócio das bandas. Na maioria dos casos a gente é sócio das bandas. Mas também tem contratos que não necessariamente a gente é sócio. Às vezes a gente entra com assessoria, a banda já estava com a coisa prensada e gravada, aí acaba variando mais, assim. Estamos também tentando entender o que é esse modelo ideal. Eu vejo o risco como uma iniciativa autônoma, né? Então, desde essa coisa dele surgir como coletivo, mas não por isso, mas de ser uma entidade autônoma, né, de conexão entre agentes autônomos para fazer acontecer as suas utopias, né? Então eu não vejo uma possibilidade disso ser um gatekeeper, porque a gente não pretende ser indústria. Acho que quem está pretendendo ser indústria nasceu na época errada, assim. Pode ser o melhor empresário do mundo. O mercado da música mudou e a indústria não se reestabelece dentro desse mercado. O ECAD, os direitos autorais e conexos e fonográficos no Brasil é um grande limbo, assim, né? O Brasil é um dos únicos países no mundo que tem o governo, uma instituição público-privada e os compositores, né? Mentira, associações e compositores. E o ECAD, ele é uma caixa preta, assim, né? Todo mundo fala isso e é meio verdade. Uma coisa que a gente como selo tem feito também é ajudar um pouco os artistas nessa confusão de conceitos que existe na coisa, assim, sabe? Então, por exemplo, a gente não é uma editora, né? E daí não necessariamente as músicas têm que estar editadas, mas é bom, é importante e tal. Então, a gente também presta um tipo de assessoria nesse sentido. Mas volto àquele lugar que às vezes nem eu entendo muito o que está acontecendo. Assim, quando às vezes eu recebo os fechamentos lá da UBC, que é a minha associação, aí eu sinceramente tem vezes que eu não entendo de onde vem lá os 3 centavos que eles estão me pagando, mas eu não sei, assim, e daí é uma confusão. Às vezes eu já recebi por fonograma que tem uma duplicidade de Guilherme no nome, mas é tipo, sei lá, um sertanejo interior de Goiás, daí tipo, não tem nada a ver comigo, tá ligado?
do básico, do zero. O que é a master? Quando você grava, você tem que ter alguns processos para finalizar, para aquilo virar um produto final, certo? Seja digital, seja CD ou seja vinil. Isso a gente está falando só do áudio. Você grava aquilo, depois tem a parte de mixagem, que é basicamente, não sei tal, mas é onde você faz dá a cor, a textura, ajeita alguns volumes, põe os efeitos, você dá, digamos, uma cara estética em cima da gravação. Daí você vai para a masterização, que é onde você dá um padrão para todas as músicas. Então, digamos, se você está com o volume mais alto, se está com o volume mais baixo, o que faz? Disso, você gera o tal do ISRC, quando você tem pronto, quando você finalizou. Você tem que ter isso para poder, por exemplo, subir numa plataforma, para poder mandar para uma fábrica para prensar. Você tem que ter esse código, é um código, isso mostra que quem que tocou nela, tem todas as informações nesse código, tem todas as informações dela. Tem a questão da produção fonográfica, que é, digamos, o produtor do fonograma. O fonograma é isso pronto, né? É isso que eu ia falar, a partir do que você tem a massa, tem o fonograma. Isso pode virar um CD, vinil, digital, enfim, é a música finalizada, é o produto final. Quem pagou por essa gravação, pagou pela mixagem, pagou pela masterização, enfim, é o produtor fonográfico, certo? Que eram as gravadoras, quem bancou o rolê. Ele é o dono da master, isso é, ele é detentor sobre o fonograma. Ele não é detentor, ele não tem direito sobre a obra, ele não é compositor, mas ele tem direito sobre esse produto, entendeu? A gente que é sustentável a partir de uma certa escala, né? Essa palavra vai ser bem fundamental assim, para entender. Desde a gente não tem escala, acho que quase em nenhuma etapa dessa cadeia produtiva. E por ter falado dessa cadeia produtiva inteira agora vai ser um papo longo, mas basicamente ter lugares para tocar, e esses lugares já não tem uma escala tão grande. Você pode ter muitos lugares pequenos e isso gera uma certa escala, certo? Então você pode tocar, não sei, uma banda de free jazz europeia consegue tocar quase 4, 5 vezes por semana em várias casas, tira um cachezinho e isso você vai criando essas micro-receitas, você trabalha todo dia, você consegue sobreviver legal. Aqui tocar de segunda ou de, sei lá, 5 vezes por semana é mais difícil para uma banda pequena, média. Você não tem já tantos espaços, daí o espaço não é tão grande, ou, né, espaços médios também é outro problema que a gente tem em São Paulo, assim, você vai ter um lugar para 500 pessoas que tocam esse tipo de som, nossa, vai dar um público legal, vai dar uma receita boa. Não tem tantos espaços assim, entendeu? Se não tem em São Paulo, imagina o resto do Brasil. É difícil no Brasil você manter uma carreira artística e acho que o mais difícil é manter uma carreira artística ascendente, assim, porque tem muita gente que chega aqui e daí desce, assim, totalmente, assim, meio que parece que não chegou não estabeleceu um ponto, assim, né, um cume, digamos. 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essa possibilidade que tem hoje em dia, assim, de viver realmente da música, porque, né, era ainda um mercado muito dominado pelas grandes gravadoras, estúdios ainda muito caros e megalomaníacos e esse tipo de coisa. Então era difícil você ter uma vida mediana, digamos assim, e mediana não digo médio e medíocre, eu digo média de não ter muita grana e não ser a Ivete Sangalo necessariamente. Impressionante como hoje em dia mais gente vive de música, mas vive pior, mas tudo bem, mas vive de música pelo menos. E daí ele me pegou assim, porque eu mesmo sou um deles. Eu entrei no mercado, digamos assim, a partir de um momento que ele já era muito mais diversificado, plural, em termos de artistas, negócios em torno dele e tudo. Só que eu acho que ainda, eu volto àquilo que eu falei, assim, eu acho que o nosso mercado, ele ainda perpetua muito produtores, e não digo necessariamente só o produtor musical, digo o produtor executivo, o produtor de shows, o programador de shows, o jornalista musical de certa forma, mas ele não perpetua o artista, o músico em si. O tesão de ver de música, acho que é isso, poder estar fazendo música e viver disso, né? Que, sei lá, eu vejo a maioria da galera que tá no risco, uma onda de meio... sei lá, o que estaria fazendo se não? Acho que outras pessoas poderiam estar fazendo várias outras coisas se não estivesse fazendo música. Eu pessoalmente não sei o
poderia estar fazendo, não quero fazer nenhuma outra coisa, assim. Mas os desafios disso é essa coisa de ser uma coisa, como dizer, você não tem um trabalho fixo, então você é autônomo, então cada mês vai ser uma coisa, de você estar fazendo o que você gosta e, por um lado, tipo, você não tem horário fixo, pode trabalhar quando você quiser, mas no fim das contas trabalha muito mais do que se tivesse um trabalho de tal horário a tal horário, porque bem ou mal você está o tempo inteiro pensando sobre isso e fazendo coisa nova, ou pensando como vai vender isso, como vai... enfim, né, tem mil coisas para pensar que você acaba ficando o tempo inteiro meio que trabalhando e pensando sobre, assim, né? Então é isso, é uma correria mesmo, né? Tipo, sei lá, esse papo de músico vagabundo e tal é meio nada a ver, assim, com o que é mesmo. Mas é um desafio massa, assim, porque ainda mais quando você consegue mesmo, tipo, pagar suas contas e fazer o rolê, é empolgante, assim, né? Você vê que tá rolando, por mais que muitas pedras no caminho e tal. E no Brasil, e volta a essa história, assim, falta um médio muito bem feito, um médio de tamanho, não medíocre, né, de novo. Porque ou você tá aqui e você é super independente, você tá, penando para pagar as contas, ou de repente você é uma Ivete Sangalo. As pessoas não conseguem ver uma realidade no meio, assim, sabe, da coisa. Então, acho que falta um pouco mais disso, assim, nessa história. Eu acho que, infelizmente, como a vida e o dia a dia é muito selvagem, né, e todo mundo tem que pagar as contas, eu acho que a cena, ela se apoia, mas às vezes ela é muito umbiguista, assim, sabe? Às vezes ela é muito tipo, mano, quem que é o programador daquele festival que eu vou lá puxar o saco dele para poder tocar lá? Quando eu acredito que, e eu acho que a gente no Risco trabalha para isso, que a verdade qual que é? Vamos fazer a nossa coisa muito bem feita, a nossa, né, criação e nossa realidade muito bem feita, e daí guerrear por aqui e construir público por aqui, porque daí uma hora o caminho inverso do festival vai acontecer. Então, tipo, o cara lá do festival vai falar assim, mano, olha o terno, velho, os caras tão bom, né, tão girando, tão rodando, fazendo show e tudo, pô, eu vou trazer eles pro festival. Então eu acredito mais nesse caminho, assim, sabe, mais do que tipo, vou ficar amigo de quem faz tal coisa, assim. Eu acho esse caminho muito pouco válido. Eu acho que ele até te põe lá no festival uma vez, mas daí é bem provável que você nem volte, ou até mesmo assim, que você não esteja ainda no ponto de ir para aquele festival. Então isso pode ser uma mini rasteira em você mesmo, sabe, tipo, uau, eu vou tocar em tal festival, e daí você volta do festival aquela mesmice, aquele limbo do que você estava fazendo, assim, sabe. Todo dançar comigo. Vamos no swing, vamos Canta com ele. Vamos no swing, vamos requebrar. Eu sinto falta de canais de vias de comunicação mais diretas, assim, eu sinto que isso é verdade, assim, às vezes parece que a produção musical do Brasil faz música para ela mesma. Então, você vai na casa do Mancha, infelizmente, sei lá, eu diria que 40% do público que está lá na noite, isso obviamente varia e tal, mas são de artistas, músicos, produtores, então a gente consome a gente mesmo, sabe? Eu acho que isso é boa parte que que gira, né, o motriz da coisa, assim, né? Mas eu sinto falta e até brinco, assim, eu fico falando, caralho, cadê os dentistas? Cadê os contadores do Brasil? Eu quero chegar neles, assim, sabe? E daí eu acho que tem um gargalo cultural aí. A gente, como ouvintes de música, a gente foi educado sempre através de um filtro, né? Seja ele a rádio, seja ele depois as lojas de música e de CDs, então sempre aconteceu um filtro. E acho que hoje em dia esse filtro ele não existe muito mais, assim, sabe? E
E eu acho que ele é importante, porque, por exemplo, eu mesmo, quando vou assistir um filme no Netflix, eu consulto o meu filtro, que é meu amigo cineasta, que manja pra caralho de filme e que sabe todos os filmes que estão no Netflix, porque senão eu fico lá meia hora só gastando pra escolher o filme. Então, tipo, né, como o acesso à cultura e ao conteúdo hoje em dia ele é irrestrito, digamos assim, eu acho que falta para as pessoas filtros mais claros, assim, sabe? E não tô falando assim, filtros imperativos, do tipo, ouça isso e só ouça isso, como era um pouco a rádio com os jabás, porque, né, a rádio você tem o dial ali, mas você não consegue ir pra frente. No Spotify, hoje em dia, você não gostou daquela música que o cara te sugeriu, você já pula ela, por exemplo. Mas enfim, ter esse filtro de tipo, ouve isso porque isso vem daqui, conversa com aquilo, faz tal coisa, e eu acho que por isso você vai gostar, sabe? Então acho que falta um pouco disso. E acho que falta um pouco dessa grande... tanto a grande mídia como as grandes gravadoras enxergarem que, puta, existe um baita mercado aqui que elas não enxergam. Filtro, uma palavra muito importante. Como que eu te falei de selo, como que eu descobria bandas, como que eu ouvia a música, qual que é o seu filtro, como que você chega nisso? Uma coisa é você ser um fanático maluco que vai estudar música depois que é o que eu fui, que fica fritando horas nisso. Mas mesmo assim eu tinha uns filtros, saca? Você, tipo, gosta de música, e se a gente tem que pensar não no público fanático, no fãzão da banda, ou fã de estilo, o cara... Mas a gente tem que pensar nesse público geral, né? Porque se a gente vai pra nicho, o cara gosta daquilo, se veste daquele jeito, ele vai escutar aquilo, tem esse nicho. Mas qual que é o filtro? Como que as pessoas chegam? Você tem tudo disponível? Quais são esses filtros? Saca? Como que a pessoa atinge aquilo? Todo mundo fala, mas é mais fácil escutar, tem muita banda, muita coisa acontecendo, agora é democrático. Mas o que são as playlists, sabe? Mas é uma lógica de rádio muito parecida, saca? Quem que faz playlist, como faz, as gravadoras claramente têm acesso a isso, introduzem música. Já está claro que existe jabá também, um certo jabá dentro das plataformas, coisas pagas. Isso está sendo falado esses dias, inclusive, de ser realmente, paga-se para tocar. A internet mudou a vida da música inteira, de ponta cabeça. E os meios começaram a ficar muito facilitados, todos os meios. O que a gente vive hoje é resultado de tudo que foi feito lá do comecinho. Não é uma coisa que abriu... A gente não tem Spotify. Era um caminho muito difícil. Então, a coisa era, você tem que se virar. Você gosta de música independente? Então se vira, porque ela não está na sua cara. Era muito custoso isso. Você tinha alguns programas específicos, até do saudoso Kid Vinil. Você tinha algumas pessoas que escreviam na Folha, uma que escrevia no Estado, uma no Globo, e era só. Aí começaram a surgir algumas revistas, começaram a surgir alguma coisa, mas ainda assim era muito difícil você ter acesso, a não ser disco importado, de você ir numa loja e comprar importado, umas lojas específicas, enfim. Mas eu sempre escutei muito rádio. E na época, aqui rádio era um pouco difícil, mas eu tinha amigos que me mandavam programas tipo do John Peel, da Inglaterra. Existe toda uma estrutura disso no Brasil que poderia ser utilizada. As rádios, cara, tipo... Sei lá, a rádio é uma coisa que é real ainda, né? A televisão é uma coisa que é real, você toca no Brasil inteiro e tal. Então, aqui, beleza, é muito legal a internet. E você vai falando aos poucos com um monte de gente e tudo mais. Só que, bem ou mal, é muito difícil você sair das bolhas, mesmo dentro da internet, né? Você sair das próprias hashtags, assim, você sair da própria coisa. Então, tipo... É muito triste que a rádio ainda viva dentro de um monopólio de gravadoras, assim, né? Que pra você tocar na rádio, você tem que pagar jabá. De fato, sem a internet, sei lá, provavelmente não estaria rolando nem isso, nem 1 milhão de coisas que estão rolando, né? Tipo, é isso, eu não vivi na época da música independente sem internet pra saber qual era o corre. Mas com certeza era uma correria muito forte, mais forte, ainda mais doideira, né? Porque... essas coisas, né? A internet apareceu, você consegue juntar pessoas que gostam da mesma coisa, se criam vários nichos, um monte de coisa se articula, e na hora que alguém faz uma coisa e tem uma outra pessoa disposta a, sei
sei lá, uma outra pessoa que tá interessada ou que vai atrás, que vai querer, tipo, curtir essa coisa, ou consumir essa coisa, já tá feita essa ligação, né? Tipo, sei lá, fora o que é o aparelho da internet, não tem nenhuma intermediação entre essas pessoas. A internet para música independente era uma arma, era um jeito de você fazer a música ou de você obter informações sobre música. Era um jeito que que os caras logo vislumbravam como uma ferramenta que eu preciso aprender a mexer. Então por isso que assim, todos os caminhos de música independente, hoje em dia, é muito mais bem organizado e muito mais ágil para música independente do que para qualquer outro tipo de música. O que a gente chama a nossa cena independente é uma micro cena dentro da cena musical brasileira que está rolando hoje em dia, né? Então, bom, existe uma cena, então que a gente, na nossa cena, ela está super forte, a parte artística está legal, tem muita produção, mas é isso, a questão é como isso é escoado, assim, lugares também, a gente evoluiu bastante, tem nesse último, 10 anos, lugares para tocar em São Paulo, casas de show dedicada a esse tipo de música que a gente chama de autoral e independente, entendeu? Tudo, o que é cena, o que é autoral e independente, é uma coisa que a gente fala com uma naturalidade, mas só entende quem tá dentro disso, saca? Ou que ouve, ou que tá inserido de certa forma, sendo como fã, sendo como jornalista, formador de opinião, sendo como artista, pessoa na produção. O que é essa cena, saca? Tem 1000 cenas dentro dessa cena. Tem a cena que a gente chama de mainstream independente, as bandas tipo Lineker, Tulipa, saca? Que tipo estão estabelecidos. O Terno agora está bem estabelecido, por exemplo, que é do Risco. Mas isso faz parte de outra cena dentro da cena, entendeu? Que consegue circular, que consegue tocar em todos os lugares. As pessoas pedem, né, querem esse show, conseguem negociar melhor, tá tocando em todos os lugares, tem uma divulgação boa. A imprensa, ao invés de você ter que pedir praticamente, né, ter que, via assessoria, você tentar convencer, digamos, a imprensa de que aquilo é legal, a imprensa já pede, enfim. São posições diferentes dentro da cena, saca? Mas a gente tem uma cena consolidada, um jeito de pensar, acho que é muito isso, é uma forma de pensar, isso tem a ver com isso, independente, bom, eu vou fazer do meu jeito, aprendi a fazer todo um pouco de cada coisa, todas as etapas, todo mundo se vira, saca? Paga do próprio bolso, pode ter um incentivo ali, tem selos, tem pequenos, né? Tem sempre alguns pessoas que fomentam isso, mas o artista em geral ele se vira, vai lá e resolve, saca? Não é um alcance sertanejo, não é um alcance pop da Anitta, não é nada disso. Mas você consegue hoje em dia, na música independente, você trilhar um caminho. Os caras tocam em todos os lugares. Os caras excursionam para todos os lugares. De novo, não é para 20 mil pessoas, é para 400, mas são 400 que realmente estão lá porque eles realmente querem vê-lo. Querem falar com ele, quer participar de alguma coisa do show. Eu acho que isso para a música independente hoje, isso é um absurdo de bom. Eu acho que hoje em dia o que é legal de você não estar preso nessas grandes estruturas assim é que cada um pode fazer um caminho, sabe? Tipo, tem muito artista que talvez tenha muito mais público que eu, nunca fez um clipe na vida, talvez nunca tenha nem lançado nenhum vídeo, mas vai tocando aí de bar em bar e contando a sua história. Se você brigar, ainda é um trabalho pequeno e árduo para o músico independente, mas você consegue trilhar um espaço ali. O Terno é um outro exemplo de banda que foi se fazendo por videoclipes no começo, e legais, / engraçados, / uma galera boa, sustentado pela música boa deles. E os caras hoje, quando tocam em Goiânia ou tocam em Belo Horizonte, causa comoção, assim, comoção de uma... Tipo assim, tem gente cantando música deles. Se eles forem tocar em Salvador, na terra de outras músicas que não é independente, vai ter menina chorando por causa do Tim Bernardes. Eu vi isso com os meus olhos em Goiânia. Assim, era um absurdo, o cara não conseguia ficar no palco. Ele não conseguia sair do palco. Ele foi pro camarim, ele não conseguia sair do camarim. É de chamar a segurança.
começou a ter um pouquinho mais de escala, isso é, começou a poder alguns artistas terem essa escala de poder ter um produtor de estrada, um empresário, um booker, enfim, técnico de som, um hold, um técnico de PA, um diretor de palco. Começou a ter uma equipe completa, começou a ter mais clareza, a gente começou a ter mais clareza disso. Até eu lembro que no começo eu não sabia o que eram essas funções, porque todo mundo nem tinha técnico, a gente produzia, fazia sabe, todo mundo faz tudo porque não tem grana, basicamente. Cada selo opera de uma forma, isso é realmente difícil de ter um padrão. O que a gente chama de selo, às vezes são muitas coisas muito diferentes. Então, também não sei se é interessante os selos trocarem experiência, mas acho que um selo não vai ser igual ao outro, entendeu? Mesmo. E talvez tem coisas que a gente chama de selo que não sejam selo. E o selo também mudou, porque o que é selo? Era o que, a partir do momento que o artista assinava com o selo, ele tinha alguém que promovia sua música através de diversas formas, principalmente a venda de discos, certo? Isso é uma forma de promover e ganhar o dinheiro aí. E ele ganhava dinheiro exclusivamente aí. E a gente não se ganha dinheiro muito aí há muito tempo, entendeu? Então, o que é ter um selo? O selo hoje em dia, que até era uma coisa que, de repente, se você tem uma banda e não está associada a um selo, de repente era uma coisa normal, ele começa a ter uma outra, até por essa coisa organizacional, ele começa a ter uma outra função importante, que eu acho que hoje tem. E é uma função também de um ajudar o outro. Se você tem uma banda, você tem 4 bandas num selo, esse selo vai querer fazer um festival e vai querer botar as bandas do selo. Vai convidar gente de fora, bandas de fora, para excursionar com bandas do selo. Vai querer que banda do seu selo toque na sua rádio. Na comunicação todo mundo se ajuda. Se você precisar de um pedal X de guitarra e a outra banda tiver, então assim, começa a virar uma família. Que no fundo a música independente sempre foi uma família, era uma família pequena. Hoje em dia é grande. Ela não é gigantesca, mas ela é grande, ela se autoajuda. Cara, é um processo longo, talvez, assim, porque a gente gosta de fazer as coisas com calma mesmo, nesse sentido, então, de ir conversando, ir sacando, né, até para conseguir ter esse diagnóstico, sabe? Precisa saber o que vai acontecer na vida desse cara para saber aonde que a gente pode ser solução para esse cara. Porque muitas vezes a gente pode não ser solução e a gente pode ser problema. E quando a gente vira um problema, né, por isso que a gente sempre fala que a gente não é dono de nada. Porque, cara, se eu tô sendo um problema, eu não quero estar aqui. Sabe, se eu tô te atrapalhando, cara, tudo bem que a gente já negociado que ia ser assim um assado. Mas se eu tô te atrapalhando, tudo bem, sabe? A gente pode quebrar essa parte do contrato e mudar, assim. A gente tem muito essa visão dentro do risco mesmo. Porque a gente sabe que a gente erra, né? A gente está num mercado de muitas tentativas e erro. Não existe aí um grande modelo a seguir. Então a gente acho que está no momento mais de troca, de falar, de jogar real, de como você trabalha, com as porcentagens, como você faz, vende show, o selo, enfim. Acho que trocando mais, entendendo melhor como é o modelo de negócio, não é parte de negócio mesmo, que a gente precisa ter mais clareza de negócio. Consegue estabelecer alguns padrões que vão profissionalizar a parada. Que a questão que aqui a gente vive num grande limbo de aonde começa o trampo de um e termina o trampo do outro, entendeu? Então a gente acho que está no momento mais de troca, de falar, de jogar real, de como você trabalha, com as porcentagens, como você faz, vende show, o selo, enfim. Acho que trocando mais, entendendo melhor como é o modelo de negócio, não é parte de negócio mesmo, que a gente precisa ter mais clareza de negócio. Consegue estabelecer alguns padrões que vão profissionalizar a parada. Que a questão que aqui a gente vive num grande limbo de aonde começa o trampo de um e termina o trampo do outro, entendeu? Que todo mundo acumula muita função, justamente aquilo que eu falei, por questão de escala, porque se você não acumula também você não ganha. Mas coisas que são, assim, estão na lei nos Estados Unidos, aqui são padrão, tipo o contrário, que você não pode ser manager de uma banda, ser empresário e ser booker, vender os shows lá, lei, você não pode. E aqui as pessoas não sabem a diferença entre um produtor, um booker e um empresário, às vezes nem um empresário ou booker ou produtor sabe. Agora está começando a ficar bem mais claro, entende?
Então, eu acho que isso é um momento importante, é um momento de falar mais sobre isso, de tornar isso claro, de até chegar ao ponto de estabelecer padrão mesmo, assim, para o mercado se regular, sei lá, ou para crescer. Acho que é isso. Se não tem limite para a função, as pessoas não sabem exatamente o que estão fazendo. Isso ainda não é mercado, esse é o mercado de informação, né? Ele acaba sendo mais amador. A partir do momento que está tudo mais organizado, o flow, né? O fluxo de trabalho está mais claro, tudo tende a fluir melhor e as coisas a crescerem. Se você mostra um portfólio da cena brasileira, que ela ainda é um pouco descolada, mas se você mostra um portfólio assim, você monta tudo, faz um mapa só e dá uma olhada, você fala, nossa, a gente está vivendo uma época de ouro. Época de ouro. Dentro do alcance que pode alcançar, dentro das possibilidades que pode ter, pode não ser rentável, mas existe e está sendo movimentada. Bom, a música, acho que hoje em dia como um todo, ela é uma eterna mudança, assim, né? Ela é mutante o dia inteiro, assim, né? E não exatamente a música, mas eu digo o mercado da música, né? Eu acho que ele, assim, eu brinco que há 2 anos atrás a gente não falava necessariamente de plataformas digitais com os artistas. Um ou outro a gente já começava a prever. Hoje em dia é a primeira coisa que a gente põe num contrato, assim, quase, sabe? Porque é a realidade do momento. Não sabemos como vai ser daqui 2, 3 anos. Então é uma coisa que a gente fala muito do risco, assim, a gente fala que a gente está se formatando, mas eu acho que a gente nunca também vai se formatar e chegar numa coisa totalmente fechada. Porque a hora que a gente fechar aqui, a música por si só vai abrir uma outra portinha ali e a gente tem que ir seguindo ela. Essa coisa de ter uma visão histórica do que vai ficar, o que a gente está construindo, eu acho que a gente não tem. Eu acho que é uma coisa de cada um, né, também. Cada pessoa enxerga de um jeito, né. Não sei, é difícil, né, você fazendo uma coisa, sei lá, por um lado é legal, porque mostra muita ambição, assim, mas a gente pode até ter essa ambição, mas é mais inconsciente, assim, do que tipo, nossa, o legado que vai ficar, não sei o que, meio que não meio que foda-se. Exato. Por falta de carinho ou maré, por falta de cachimbo ou café, viciado, desejoso, assustado de fascinação, na busca de um espelho